E aí, pessoal, falar um pouquinho das minhas últimas leituras, especificamente sobre a minha última leitura, Beren e Lúthien, de Tolkien, que é ambientado ali na Terra-média, onde também acontece o Senhor dos Anéis, o Hobbit e os outros livros do Tolkien. E já introduzi um pouquinho sobre essa leitura atual, sobre escrever, de C.S. Lewis. Ele vai trazer algo que no final do vídeo eu vou falar, que é um dos aspectos que eu vejo que na obra de Tolkien tem bastante. Então, Beren e Lúthien é um dos principais contos da Terra-média. Conta a história de um romance entre duas personagens que são de naturezas distintas. Lúthien é uma elfa, ou fada, em algumas passagens ela vai ser chamada de fada ou fata, um termo ali para essa espécie ou raça, né, de seres. E Beren, Lúthien é uma fada e Beren é um homem. Mas aqui nesse livro a gente vai ter o conto original e as versões, as adaptações, as mudanças que ele teve no decorrer da vida do Tolkien, né? Aqui a gente vai perceber que muitas vezes o Tolkien escreveu sobre esse Tolkien, sobre esse conto, fez algumas mudanças pequenas, algumas mudanças na estrutura mesmo. Tem a versão do conto em prosa, também tem em versos, que é muito bonita. E a tradução aqui, o editor, o tradutor, tem uma nota ali dizendo que por conta da complexidade dos versos e da construção dele na língua original, ele teve que fazer algumas adaptações, então não vai ficar tão fiel, né, ao original, mas ele tentou trazer mais ou menos os aspectos que traduzam assim de uma forma melhor. Mas para quem quer ter uma visão mais fiel, assim, eu acho que vai ter que aprender o inglês. E também aqui a gente vai ter um pouquinho sobre a história dos elfos, bem por cima assim, mas a gente vai ter um pouco disso também. Mas falando propriamente do conto, Lúthien é uma elfa que vive ali em Doriath com outros elfos. Os personagens principais são Lúthien, seu pai, que é Thingol, e Melian, que é sua mãe, que são dois elfos importantes ali, que vão ser mencionados também em outras passagens de outros livros, Senhor dos Anéis também, não lembro se no Hobbit, mas provavelmente tem alguma menção. E também na nova série que está saindo aí pela Amazon. E Lúthien, então, ela vive ali nesse lugar em Doriath, e ela gosta de andar pelas matas, os jardins ali nas matas, cantar e dançar. E ela é uma das elfas que tem um canto e uma dança tão encantadores, que é motivo de canções, e até durante toda a história da Terra-média depois deles, ela foi motivo de cantos e histórias. Então meio que se tornou assim
mitologia, né, da Terra-média. Um mito. E Beren é um homem que sai por algum motivo da sua terra e acaba se perdendo e se encontrando nessa mata, e ele escuta esse canto e acaba acompanhando Lúthien de perto e acaba se encantando por ela. E ali, entre alguns acontecimentos, ele chega diante do pai dela e diz que deseja casar com ela. E o pai da Lúthien de forma alguma aceita isso, porque nunca até então havia acontecido um casamento, uma união entre um elfo e um homem, um ser imortal e um ser mortal, que isso não seria possível. Mas então ele faz um tipo de chacota e desafia o Beren a conquistar a mão de Lúthien, ou a permissão para ter a mão de Lúthien, pegando ali uma das joias ou gemas mais preciosas da Terra-média, que está na coroa do Morgoth, que é o senhor mais sombrio, que trouxe a ruína à Terra-média e tudo mais. Então esse é o conto, a busca de Beren por essa gema, para ter aí o amor a permissão do pai de Lúthien, né? Porque a Lúthien já tinha já havia também se afeiçoado ao Beren por conta de toda essa coragem dele em pedir a mão dela e declarar o amor dele por ela, né? Então aqui a gente tem várias versõezinhas e mudanças com o decorrer do tempo desse conto. Algumas são esboços, algumas versões são pequenas, mas tem umas que estão mais desenvolvidas. E um que eu gostei bastante foi da versão em versos. Achei muito bonita. Deixa eu mostrar para vocês aqui um pouco. E essa versão que conta do conto em versos ela é bem compridinha, que é a balada de Leithian, que é a narrativa do conto em versos, né? É interessante que aqui tem a tradução em português e também vai ter em inglês. Então é Duolingo. Não sei se esse é o termo. Mas então, falando um pouquinho sobre já desse outro livro aqui, C.S. Lewis, no primeiro capítulo desse livro, ele vai falar sobre a boa escrita. Eu acho que esse é o título, sobre a boa escrita. E aqui ele vai dizer que o bom escritor, ele tem a habilidade de evocar os sentimentos no seu leitor. E o que ele quer dizer com isso? Ele vai dizer exatamente isso depois, que alguns leitores querem dizer alguns escritores vão querer dizer como o leitor deve se sentir. Então ele vai descrever a cena como horripilante, ou aterrorizante, ou extraordinária, emocionante. E aqui ele vai dizer que o escritor está pedindo para o leitor, por favor, para que faça o serviço dele. Que, na visão do Lewis, o papel do escritor é fazer com que o leitor, através da escrita dele, do escritor, tenha essas emoções, ou sinta essas emoções, a partir da descrição ali
do acontecimento, da cena, né? Então ele vai dizer que o papel do escritor é escrever de tal forma que o leitor tenha esses sentimentos evocados de dentro de si. E o Tolkien, eu acredito que seja muito um exemplo disso. Principalmente eu lembro, não vou lembrar muito de toda a história, mas eu lembro do Senhor dos Anéis e o Hobbit, especificamente por isso. Durante a leitura, esses sentimentos dos quais o C.S. Lewis vai dizer que o escritor precisa fazer com que o leitor seja levado a sentir, Tolkien faz isso com maestria. No Senhor dos Anéis, ele vai narrando a história da destruição ali, o caminho para a destruição do anel. Ele vai falar sobre amizade, fidelidade, perdão, esperança, coragem, e a narrativa leva o leitor a ter esses sentimentos durante a leitura. É como eu me senti lendo O Senhor dos Anéis como se estivesse numa aventura, como se eu fizesse parte daquele percurso de levar o anel até a montanha de fogo lá e destruir ele. E no relacionamento entre Sam e Frodo, esse relacionamento de amizade, a gente vai sendo ambientado nisso, a gente vai se familiarizando com os dois e vai tendo esse sentimento de confiança, sabe? Que geralmente os amigos deveriam ter, e de traição também. Esses sentimentos são evocados de dentro do leitor muito, não vou dizer muito facilmente, mas de uma forma muito rica. E então os livros do Tolkien são muito bons nesse sentido também, em fazer que esses sentimentos sejam evocados de dentro do leitor. E ele traz, eu percebo em Tolkien uma atmosfera transcendente, mas que reflete a vida real, sabe? Eu gostei bastante. Então logo mais também eu vou trazer mais sobre esse livro aqui que eu tô lendo, do C.S. Lewis, falando especificamente sobre a escrita e a arte de escrever. Então eu fico por aqui e peço que vocês deixem nos comentários aí quais foram as suas últimas leituras e qual foi a leitura que tu lembra que teve esse despertar, essa evocação de sentimentos. Qual foi o escritor ou o livro onde tu percebeu mais essa habilidade do escritor em ambientar ali o leitor na história, fazendo com que ele tivesse essa evocação de sentimento, sabe? Então deixa nos comentários aí e até o próximo vídeo.